Olá, amigos, amigas. Gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. Hoje é 26 de março de 2021. O autor de Hebreus, no capítulo 10, ele afirma que Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e colocou no lugar deles o sacrifício que Jesus fez, uma vez por todas, em nosso favor. E ele termina o capítulo citando o profeta Abacuque, dizendo: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Versículos 37 e 39. Veja, segundo o Evangelho, é graças ao sacrifício de Cristo, o sacrifício de cruz, e por meio da fé nele, em Jesus, que nós somos justificados, santificados, aceitos e abençoados por Deus. E nada e nem ninguém pode desfazer o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por nós em nosso favor, morrendo na cruz. Mas nós aprendemos aqui, com o autor de Hebreus, que existe um risco, o risco de retrocedermos, o risco de deixarmos a fé e voltarmos à prática daqueles antigos sacrifícios, daqueles antigos deveres religiosos que foram abolidos por Cristo. Ainda segundo o autor de Hebreus, retroceder significa desprezar o sacrifício de Jesus, considerar sem valor o sangue de Cristo derramado em nosso favor. É o sangue da nova aliança, o único que realmente tem poder de nos purificar dos nossos pecados. Jesus, ele nos libertou daqueles antigos deveres religiosos, daquela antiga lógica religiosa de autossalvação, de autojustificação. Por causa da sua morte na cruz, em nosso favor, nós temos completa liberdade de entrar na presença de Deus, com a consciência limpa de todas as nossas culpas. Jesus, ele nos abriu um novo e vivo caminho para vivermos em comunhão fraterna e íntima com nosso Deus e Pai. E veja, mas para permanecermos nessa liberdade que Jesus nos concedeu, que Ele comprou essa nossa liberdade, nós não podemos retroceder, nós devemos estar vigilantes e guardar firmemente a nossa esperança de fé que professamos. Isso significa que nós não podemos abrir mão das nossas convicções de fé que já nos foram reveladas pelo Espírito Santo, que, como disse Jesus, é aquele que nos guia a toda a verdade. É claro que temos muito que aprender uns com os outros, mas nós precisamos ter cuidado para não retroceder. Nem todos pensam igual, e como afirma Paulo aos Romanos capítulo 14, nós precisamos respeitar, por amor, aqueles que ainda pensam de forma diferente, mas permanecendo firmes nas nossas convicções de fé, sem retroceder. Jesus, ele nos chama a vivermos em comunhão com Deus, através de uma nova e viva forma de espiritualidade. Todavia, ao longo de toda a história da igreja, sempre existiram ensinos e práticas religiosas que desviavam os cristãos da verdade do Evangelho. As tais doutrinas de homens, que desprezam a graça e a justiça que vem de Deus e valorizam e incentivam a busca pela justiça própria. Mas graças a Deus, sempre houve um remanescente. Sempre existiram aqueles que não retrocederam, e por meio destes, Deus sempre traz à luz um novo avivamento, um novo despertar espiritual que nos coloca novamente no caminho certo. E se estamos nesse caminho certo, vivendo pela fé, nós precisamos estar atentos para não retroceder e cair novamente nas garras de uma religiosidade opressora e escravizante. O apóstolo Paulo, ele faz esse alerta na carta aos Gálatas. No capítulo 3, por exemplo, ele exorta os cristãos que estavam deixando a fé para seguir o esforço próprio,
né, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E no capítulo 5, Paulo afirma, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, de 1 a 9. Vejam que em Cristo nem a circuncisão, como disse Timothy Keller, que representa aí a religião, e nem a incircuncisão, que representa a falta dela, tem efeito algum. É a única coisa que é indispensável em Cristo, e que é eficaz, é a fé que atua pelo amor. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. E assim é que devemos permanecer. Não retroceda, não se separe de Cristo, não caia da graça. Eu termino com um comentário de Timothy Keller sobre 1 João, capítulo 2, versículo 19, onde João fala daqueles que dão as costas para a fé em caráter permanente, dizendo: eles não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. E Timothy Keller ele afirma que, segundo João, os verdadeiros cristãos são salvos pela graça e demonstram ser cristãos, continuando a confiar na graça. Que Deus te abençoe, com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.